Boa noite, 19 horas ao vivo aqui hoje com a Sandra. E esse programa, esse episódio é com o patrocínio da HP Enterprise Aruba Station. Então você que está aí montando seu negócio, ampliando seu negócio, pensou em suíte, pensou em APs, Aruba Station. Sandra, boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Pedro. Obrigada, lindo. Um prazer estar aqui. Quantos anos, hein? Nossa. E eu consegui trazer você. Quando eu comecei a organizar, eu coloquei você na relação assim, aí passava um mês, passava outro. Você sabe que a parte mais difícil do podcast é a agenda. É verdade. É você arrumar a agenda e conseguir colocar todo mundo sentadinho aqui na frente. Bem-vinda. Mas olha que delícia, é um prazer enorme estar aqui. Chegou bem, de boa? Cheguei, apesar do trânsito, São Paulo está insuportável, né? É, fim de ano também, né? Acabou, né? Não tem jeito. Agora é pensar em parar, ir pra praia, né? Só não pode ir pra Balneário Camboriú, que tá tudo parado. Depois que bater a meta, né? Essa é a parte importante, né? Bater a meta. Bater a meta a vida inteira. Quantos anos você trabalha com tecnologia? Eu tô nesse mercado há 32. 32 anos? 32 Nossa, anos. estamos empatando, hein? Então, ó. Eu tô chegando lá. Faz muito tempo. E como é que você entrou para a tecnologia? Quando você resolveu, por exemplo, você fez, você é psicóloga, fez ciências da tecnologia, né? Ciências de tecnologia. E como é que você resolveu trabalhar com informática? Uma longa história curta. Eu sempre gostei muito de aprender sobre a mente do ser humano. Então, fui fazer psicologia. Depois eu dei aula, quando eu me formei, um professor da faculdade me convidou para dar aula de sonhos, de psicanálise, né? Minha formação é mais pela psicanálise. E aí eu comecei a mexer no computador. E eu tinha uns amigos que falavam que ou você está dentro do mundo ou você vai estar fora do mundo no futuro se você não souber mexer no computador. E naquela época eu fiz uma especialização em oncologia infantil, fui trabalhar no hospital, fiquei 2 anos. E em paralelo, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e aí eu falei, eu não vou fazer um curso, eu vou fazer outra faculdade. E eu fui fazer ciência da computação. E os professores brincavam comigo, você ia colocar o computador no divã, né? E aí eu entrei nesse mundo, o projeto do hospital tinha acabado, e eu resolvi ir numa Fenasoft, porque naquela época, né, a gente não tinha internet e as novidades eram nas feiras. Era Condex e Fenasoft. Exatamente. E aí, na saída, eu comprei uma Páginas Amarelas, que era um catálogo de todo mundo que estava na feira, e resolvi mandar meu currículo. E entrei como estagiária da CI Comp Center, que era um dos maiores distribuidores na época. Comecei minha carreira lá. E eu brinco, né? Eu falo que quem é picado pelo bichinho da distribuição ou desse mundo de tecnologia é muito difícil sair. Vai migrando, né? Vai evoluindo, vai migrando. Porque são muitas marcas, né? E o mundo é muito encantador. Aí você começa a se familiarizar com tudo, né? Exato. E tudo era muito novidade. E todo mundo queria aprender. Eu lembro que eu dava muito treinamento para os vendedores, era um outro modelo, né? Mas aí eu segui passando por vários distribuidores, eu trabalhei, desses 32 anos, eu trabalhei 3 anos na Apple, que me ensinou muito, falando de consumidor, e todos os outros na distribuição. Então eu tenho uma história de vários distribuidores, vários amigos, várias pessoas queridas desse mercado, e até por isso que a gente está aqui. E aí tem, né, nesse nosso mercado, a gente funciona desse jeito, para quem está acompanhando a gente. Fábrica, produz, coloca na distribuição, então a distribuição faz a parte financeira, a parte logística, a revenda vende, e aí a distribuição faz o produto chegar na tua empresa. Então o papel da distribuição é muito importante para a caixinha andar, não é isso? Para o produto chegar até o destino, né? Faz parte desse ecossistema, né? Acho que claramente o fabricante tem o conhecimento de produzir o produto, a revenda de atender o usuário final, entender a necessidade do usuário final, e o distribuidor de fazer com que o produto chegue até ele.
Agora você colocou que você trabalhou em três distribuidoras, é isso? Até mais. Mas vamos colocar assim, em algumas distribuidoras. E qual a diferença desse período, do começo e hoje? Como é que você coloca essa evolução toda? Nossa, Pedro, mudou bastante, né? Eu acho que em vários sentidos. Primeiro, a própria tecnologia, né, que ajudou a gente a evoluir. Como o próprio desenvolvimento e amadurecimento do mercado, né? Então, acho que era muito, quando você falava, por exemplo, de treinamento, acesso às informações, não tinha tanto como tem hoje, né? Hoje você vai no Google da vida e já tem as informações muito próximas. Naquela época, não. Então, a gente tinha as feiras, que a gente sabia das novidades, e aí você tinha um período para que os produtos chegassem, nem tudo que tinha lá fora, tinha aqui no Brasil. Hoje não, né? Hoje você tem um lançamento de um produto fora, que ao mesmo tempo já está aqui com global, a gente. Né? Hoje Exatamente. E também tem as agências reguladoras, né? Que no passado não existia, então tinha muito produto bloqueado, né? Quando nós começamos antes da reserva de mercado, é isso? Exato. Depois veio a reserva de mercado, aí foi liberando gradativamente a importação, a integração dos produtos, trazer o produto pronto, né? Tinha mais demanda, né, do que quando a gente começou assim, a trazer. Eu lembro, nas próprias feiras, as empresas elas desejavam ter o produto. Sim. E aí chegava uma quantidade muito pequena. Então, assim... Aquelas filas para comprar, Exato. Uma coisa muito diferente de hoje. Um pouco fora, né, do que a gente desenhou aqui. Vamos colocar assim, se tivesse uma Fenasoft hoje, teria aquelas filas para comprar? Como é que você vê isso? Porque aquilo tinha caminhões parados na porta, a pessoa entrava no stand, escolhia o computador, pagava, parcelava lá em 24 cheques, na época, lembra? Nossa. Financiado pelo Banco ABN. E fazia os cheques, deixava os cheques, pegava a nota, ia lá no caminhão, entregava uma cópia da nota lá e pegava o computador. Na época o IBM, Microtech, foi o começo, né? As impressoras, né? Os lançamentos das impressoras. E hoje, você acha que isso funcionaria? Como é que você vê isso? Eu vejo só se tivesse um feirão, só se tivesse oferta, como a Black Friday. Só se tivesse algo de valor agregado para que as pessoas se motivassem a ir num lugar desses. Porque, como novidade de produto, hoje as fábricas lançam produto a todo momento, né? Não tinha essa velocidade. Quando você fala, por exemplo, de PCs, a cada 3 meses troca a configuração. Né? Então é uma briga no bom sentido para ver quem vai lançar primeiro, o que vai ter de novo. E ficou meio confuso até, porque evolui tão rápido que o mercado, né, os vendedores, eles não conseguem nem explicar qual a diferença desse para esse. Nem está tão atualizado. Mudou de 12ª para 13ª. O que uma feature do processador? Tá, e aí? Entendeu? Como é que você vai explicar isso para o usuário final? E o fabricante do processador vem com o produto, o integrador monta os equipamentos, coloca no mercado e é muita informação. E dentro da distribuição você vê tudo isso, né? Sim, e até um gancho, né? Aproveitando isso que você está falando. Às vezes o fabricante lança uma promoção de 15 dias. Não dá nem tempo de chegar no usuário final. Porque tem que ter uma maturidade para que isso aconteça. Né? E a gente fala muito disso. Não, mas porque tem que ser agora, etc. Às vezes tem um ciclo. Né? Você não fala de consumidor, que você põe na loja e aí a pessoa passou lá, está precisando e leva. São dois mercados diferentes hoje. Mas se a gente voltar, né, vamos colocar assim, né, um período atrás, isso, para não ficar tão mas se a gente voltar um pouco atrás, nós vendíamos, né, as revendas vendia para a pessoa física. Então você atendia a pessoa física, a pessoa jurídica, atendia a GOV, atendia a todo mundo. Então você tinha essa oferta de produto imediata, você tinha como escoar.
né? E nessa época também, no começo, a gente tinha estoque, né? Isso foi uma mudança total, né? E para distribuição também foi, né? Foi. Como é que você viu isso? Porque hoje o distribuidor, e isso vem também de uma evolução, às vezes ele é back-office de muitas revendas. Como eu te disponibilizo uma página, você coloca o que você quer e o seu preço, só que você usa o meu estoque. Entendi. Então esse movimento já é fato. Né? Ele publica na internet uma página e tá você que está fazendo a parte operacional. Até porque é uma forma de, entre aspas, combater o marketplace, né? No sentido de não perder venda, né? Entendi. Porque se você não tem também essa velocidade, fica fora, né? Porque hoje a gente tem uma invasão de ofertas, né? Uma invasão de acessos. Então é importante que a revenda que atende o corporativo também tenha uma forma de ofertar mais rápido. Mas quando você entra para esse mercado, bom, vamos falar sobre isso, depois a gente volta lá na distribuição, lá no comecinho, tá? Quando você entra nesse mercado de e-commerce, você tem que estar mais estruturado para isso. Não é só ter uma página e colocar ali. Não. Porque te dá uma abertura para, primeiro, a parte de crime, né? Porque hoje você é bombardeado aí querendo comprar e a pessoa não tem crédito. Então você abriu a porta para a rua, né? Então, mesmo usando uma página da distribuição, ou seja, usando estoque, usando a logística da distribuição, você tem esse problema. Você tem essa gestão aí para fazer. Hoje, o que as empresas estão fazendo, as revendas estão fazendo, o foco sempre é mais CNPJ. Né? Então, você tem o seu cliente. O seu perfil Eu vejo uma mudança bem interessante depois da pandemia, Pedro, porque existia uma identificação das revendas com determinados produtos. Então, eu vendo PC, eu sou especializado em PC. Mas por que você não vende no break? Não, meu mundo é vender PC. Depois da pandemia, as empresas ampliaram um pouco o escopo. Então, se você está num usuário final e você tem uma oportunidade de ofertar outros produtos, você mesmo monta aquele ecossistema de produtos que vai te atender e que pode complementar a sua venda de PC, que seria a sua especialidade. Entendi. Essa é a observação atual. E vou falar com a minha observação atual. Por favor. Brincadeira. O que eu vejo na prática? Os profissionais de vendas, né, os vendedores, eles estão com dificuldade de ampliar as carteiras de clientes. Porque pós-pandemia a gente perdeu o relacionamento. Antes da pandemia a gente tinha mais relacionamento com os clientes. E aí pós-pandemia a gente perdeu esse relacionamento. Então hoje você põe lá um list lá de 40 empresas para ligar, você consegue falar com 5 pessoas. Entendeu? E você vai mandar o quê? Áudio pelo WhatsApp, mensagem pelo WhatsApp. Então, hoje o que sustenta a comunicação é a rede social. Então, aí entrou os pontos que você colocou, né? Então, o que acontece? Quando você tem menos abrangência de clientes, você tem que aproveitar todas as oportunidades daquele que você tem relacionamento. Então, hoje, a nossa dificuldade, a dificuldade do revendedor, como ampliar a nossa carteira de clientes. Então você tem um nome ali, tem empresa que você vendeu para ela há 1 ano, 2 anos, 5 anos, mudou o contato e você perdeu o relacionamento. E aí, antigamente, você ia lá, batia na porta, ok, o cara te atendia, depois você fazia uma ligação, ok, né, passava pela URA, né, era ramal. Hoje não, hoje tudo WhatsApp. Quer dizer, se você não conhecer quem que está ali do departamento de compras, perdeu aquele canal. E aí vem a questão de aumentar a produtividade em cima da onde tem o relacional. É isso que você avalia também? Sim, o que a gente enxerga, né, hoje no papel de distribuidor? Como eu ajudo a revenda a vender mais? Esse é um ponto muito importante que a gente vem discutindo internamente, que eu tenho 80 linhas de produto. Então, como eu te ajudo? Então, a gente está olhando oportunidades, por exemplo, de fazer eventos para os seus usuários finais.
e chamar algumas fábricas. Então, a gente está muito preocupado em fazer com que as revendas aproveitem o nosso portfólio da melhor forma. Então, na realidade, assim, o distribuidor e o fabricante também está enxergando que a gente precisa ir para esse caminho do relacionamento. Com certeza. Então nós estamos alinhados. Com certeza, não tenha dúvida. E não, vamos voltar lá no começo da distribuição. Como é que era antes e hoje? Vamos voltar lá, era mais difícil, mais fácil? Olha, Pedro, posso te dizer o seguinte, acho que eu participei, por ser mulher nesse mundo de tecnologia, né, hoje se fala muito, hoje tem várias comunidades femininas, hoje tem uma força feminina muito presente, que naquela época não tinha, né? Então, quantas reuniões eu entrei, só eu mulher, e o desafio era ser ouvida. Né? Então você acaba criando, né? As pessoas às vezes brincam comigo, se eu sou brava, né? Se eu sou... Não é isso, é que você acaba criando uma postura para que as coisas fluam, né? Para que o seu papel lá naquele momento tivesse relevância, né? Para que, sei lá, uma reunião com meia dúzia de diretores e olhando o que essa menina está fazendo aqui. Né? Há 32 anos atrás. Então, eu fico muito feliz hoje com todo esse reconhecimento, o quanto... Eu sempre penso no equilíbrio. Eu acho que o homem e a mulher, eles têm características diferentes e esse conjunto é muito legal. Né? A mulher tem um lado mais emocional, o homem mais racional no sentido de assertividade, de trazer um assunto de uma forma direta, né? Às vezes a mulher ela traz um pouco mais de emoção, assim, né? Mas eu vejo muito diferente, muito. Naquela época era uma batalha para que a gente conseguisse ter um espaço, né? Eu falei, eu tô aqui, eu sei do que eu tô falando. E você vê que teve muitas mulheres vamos colocar assim, desse período, que hoje são executivas de ponta, entendeu? E assim, eu brinco, né? Chorou muito no banheiro, embaixo do chuveiro, engoliu muito sapo, entendeu? E agora coloca pra gente o seguinte, nós temos uma geração entrando no mercado, que, lógico, né? Nós protegemos mais do que fomos protegidos, né? E essa geração entrando no mercado hoje é mais sensível, entendeu? Como é que você está vendo isso? Quando eu coloco mais sensível, assim, eles são menos, por exemplo, a gente tolera mais, vamos colocar assim, a gente tolerou muito mais, a gente era mais proativo, a gente era mais do que eles hoje. Como é que você vê essa diferença? Enfim, é uma geração que nasceu numa época totalmente tecnologia, totalmente, né? A gente vem, e eu acho que a gente teve o privilégio de passar por essa evolução, né? A gente passou por muita coisa na construção, e eles nasceram já nessa época. Eu vejo esse pessoal essa geração nova, muito impulsiva, querendo crescer muito rápido, que não é um problema de forma alguma, mas a gente precisa estar estruturado para algumas coisas, né? Então, eu vejo na empresa, o pessoal, não, mas eu quero ser gerente. Então, aí eu tenho um ponto de observação, né? E que para mim é muito importante, né? A gente tem que construir a nossa carreira baseado nas experiências, né? Então, e não em um cargo. E eu vejo que as pessoas hoje buscam muito isso, né? Porque eu sou gerente, então eu tenho um outro comportamento. E não adianta nada se você não tem consistência, se você não tem conteúdo, se você não tem características que façam exercer esse papel. Então, é um desafio, a gente tem que estar perto, né? Eu sempre brinco, eu falo que meu maior objetivo hoje, depois de todo esse tempo, é
deixar um legado, né? Deixar um legado, mas no sentido de aproveitar tudo isso que eles nos trazem, porque tem muita coisa importante, boa, legal, né? E trazer um pouco de maturidade. Então eu costumo fazer eu tenho um time direto, mas tenho um time grande indireto, mas eu procuro estar sempre próxima do indireto, porque é interessante ouvir percepção, ouvir experiência e até mostrar, falar, pera um pouquinho, aqui não é desse lado, é desse, que você vai conseguir da melhor forma. Então, eu vejo que, para mim, o resumo da história é estar perto e ajudar esse pessoal a ter um pouco mais de maturidade. Mais de calma. Exato. Porque assim, se ele tiver que mudar de emprego por R$100, vai mudar, porque não tem um apego. A gente tem um sentimento que eu acho que a gente traz, né, dos nossos pais, avós, etc., que você pensa, você vai mudar de emprego, você pensa 2 vezes. Então, põe na balança, vale a pena, não vale a pena, né? Eles não, até pela impulsividade, porque é tudo muito rápido, né? Muito. Então, é um desafio, mas é um desafio gostoso. E nós estamos aqui ao vivo, às 19h22. Você que está aí nos assistindo, privilegiando, né, com a sua audiência, deixa o likezinho, se inscreve no canal, que pra gente é muito importante. E lembrando que estamos ao vivo com o patrocínio da HP Enterprise, né, Aruba Station. Valeu? Tem que falar, né? Claro! O Silas fica contente. E hoje você está lá, marketing e produto. Legal? E vamos voltando um pouco, né, no passado. Você sempre trabalhou com marketing e produto ou como é que foi isso? Então, eu comecei como estagiária da área de produtos. Aí, depois de uns 8, 9 meses, eu ganhei a minha primeira linha de produtos com o Carlos Arantes. Um querido que trabalhamos juntos, pois ele trabalhou muito tempo na Microsoft. Ele cuidava de uma linha de OCR, imagina, digitalização, negócio que de 1800 e bolinha, né, a gente falando hoje. E foi a primeira linha que eu cuidei, então eu fui promovida para gerente de produto, segui durante um período, daí quando eu mudei de empresa, eu assumi a área de produtos, primeiro de software, depois eu assumi tudo, de software e hardware, e aí eu fui ampliando, Pedro. E aí teve uma oportunidade de assumir o marketing, aí eu fui fazer um MBA em marketing. Bacana. E aí eu segui, né? Chegou uma época que minha praia não é muito a área financeira, né? Mas aí eu fui fazer um MBA de gestão empresarial. E tive a oportunidade, na época na Tech Data, de montar uma área que a gente chamava de vendor receivable. O que é isso aí? Todos os dinheiros que passam além da nota fiscal de preço, então rebate, verba de marketing, créditos, etc. Tudo que permeava, né, a nota fiscal. Eu trabalhei um ano na área financeira e me ajudou bastante, porque me deu uma outra visão, né? Eu acho que eu gosto muito de estar nessa linha de frente com o fabricante, eu gosto de estar junto com o time de vendas, mas a hora que você olha o todo, te amplia horizontes, é isso que eu sempre falo. Se coloca num lugar, na cadeira do outro, né? Porque existe sempre um conflito, né? Vendas e produto, sim, vendas e financeiro, sempre, crédito principalmente. Exato, sempre tem. Eu falo, se coloca na cadeira do outro, né? Que é importante a gente ter essa visão e ver por que o outro está falando sim ou não. Não é porque ele não quer que o negócio aconteça, tem um motivo. Então, acho que para mim foi muito válido participar, né, dessa área e entender no que eu poderia ajudar a área que eu gostava. E aí, em seguida, eu voltei para essa área de marketing e produtos e foi muito interessante,
porque eu tinha uma visão mais completa do negócio. E sem o financeiro a gente não fecha a conta. Não, e né? Você começou a entender o plano todo, né? Exatamente. Desde a chegada até a saída, como é que aplicava o que a gente chama de ACOP, que são as verbas. Exato. Como é que usava essas verbas, porque dá para usar de um monte de formas, né? E aí começa a ficar... Mas você colocou uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, você fez psicologia, depois você fez ciências e tecnologia, isso, depois você fez 2 MBA, com certeza deve ter feito mais alguma coisa. Hoje, quando a gente vai conversar com essa moçada, você fala, cara, eu fiz isso, fiz aquilo, eles ficam olhando para você assim, pirou? Pra quê? Pra quê? Pra quê? E como é que você passa isso para eles? Eu procuro, né, usar bastante exemplo. Então, um exemplo que você viveu com a gente, né, quando a TecData saiu do país. Tiveram várias pessoas que trabalhavam comigo, excelentes profissionais, que não falavam inglês. E tiveram a oportunidade de ir para os fabricantes, mas precisavam do inglês. E não foram. Então, eu sempre falo, Pedro, a gente tem que estar pronto. Pronto para quê? Não necessariamente eu sei, naquele momento, para que eu estou pronto, mas eu preciso estar pronto. Então, estudar, procurar se aperfeiçoar em alguma coisa. Você tem que ter algo que te diferencie. Eu tenho eu faço inglês até hoje, né? Eu gosto muito mais, eu brinco que eu falo que meu professor de inglês é meu psicólogo. Eu faço terapia em inglês. E ele me passou um texto de um livro que se chama The First 90 Days, são os primeiros 90 dias. Quando você entra numa empresa, você tem que mostrar a sua marca. Então, qual que é a marca da Sandra? Por que eu tô aqui? As pessoas têm que te enxergar e falar, putz, nossa, foi uma boa contratação. Olha, ela conhece um negócio que vai nos ajudar. Então, eu falo muito disso, né? Para essa molecada. Vocês têm que ter algo que os outros enxerguem que tem valor. Né? E para mim, estudar é muito importante. É um valor. Exato. Por quê? Porque ela está com a cabeça em movimento. Não tem aquele stop. Parei, não, agora chega, acabou. E o imediatismo atrapalha, né? Porque nada é fixo. Eu estou fazendo isso por quê? Então eu estou aqui, decidi fazer esse curso porque eu tenho um objetivo futuro. Não, como eles pensam só no hoje, agora, nesse momento, não tem esse depois. Sim, eles acham que, vou fazer um espanhol para quê? Eu vou estudar francês por quê? Isso. Eu não quero ir para a França, entendeu? Eu vou fazer exatamente isso. É muito louco, né? Mas a gente tem que provocar, né? Tem que falar muito sobre isso, por quê? Porque o que eu tento passar no dia a dia e colocar isso em todas as entrevistas, todas as vezes que a gente tem uma oportunidade, é assim, é bem o que você falou, é o legado, né? Cada pessoa tem uma história, e se ela tem aquela história, cara, ela construiu aquilo porque ela se dedicou muito, porque não foi só trabalhar, porque ela estudou muito, porque ela sofreu pra caramba pra chegar ali, não é chegar e tá pronto. Uhum. Você fala assim, pô, você tem um bem, a pessoa fala, nossa, pra você foi fácil. Não foi fácil, nada é fácil, é muito difícil pra todo mundo. Agora, a gente acorda de manhã e fala, venha que eu tô pronto. Não é assim? Não é? Venha que eu tô pronto, venha mais um dia que eu tô pronto. E eu acho que é isso, né? Você sabe que uma vez eu entrevistei um rapaz, e aí falando, né, de qual que é a sua perspectiva, o que você pensa de futuro. Aí ele falou pra mim assim, eu quero ser o CEO de uma empresa. Deu 2 segundos, assim, pra eu entender o que ele tava falando, né, que ele queria ser o CEO de uma empresa. Ele queria ser o CEO logo. O CEO de uma empresa, né. Eu falei, e o que você vai fazer para ser o CEO de uma empresa, né? Ainda brinquei com ele, falei, você quer ser o CEO? Isso mesmo, é isso aí que eu quero ser. Aí eu falei, o que você vai fazer? É isso que você tem que pensar, né? Qual é a sua proposta de vida para ser o CEO de uma empresa? E eu entender o que é ser um CEO. Claro. Porque você não dorme. Então, não adianta ler na revista, né? Não. Então, o cara vê o cara andando de jatinho, né? Isso. Então acha que, nossa, vou andar de jatinho, seu exato. cara. Não. Dura é pagar o jatinho.
Já tinha outras coisas. Né? Nesses dias a gente estava conversando com o grupo, né? Aí o rapaz falou assim, não, que eu preciso trocar um jato, tal. Aí ele falou assim, cara, o difícil é pagar 36 anos. Porque é diferente do carro, né? Que você compra, paga em 2, em 3 jato. Não, o cara compra, pagar em 24 anos, 36 anos. Nossa, meu. Eisenberg. Tem que comprar com 20 anos, né? Porque são passa a vida. Poucas as pessoas que chegam lá e falam, Tó. Só eu ia falar o nome de uma pessoa aqui, mas não pode. E aí você veio, o Tech Data. Aliás, eu até comentei com você, eu sinto saudade, porque foi uma das melhores distribuidoras, né? Acho que a melhor equipe, né? Acho que nem tanto nome, né? Era o grupo, né? E a gente estava muito bem com o grupo, trabalhamos muito, vendemos muito com aquela equipe, né? Então foi um momento assim que muita gente ganhou dinheiro trabalhando com aquela equipe, né? E aí depois você foi para quem? Para onde? Como é que foi? Eu tenho até uma recordação da Tech Data nossa. Uma viagem que a gente fez em 2007. 2007? Onde é que eu estava em 2007? Para o PAN, no Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Olha só como o tempo passa, né? Eu acho que isso que é bonito, né, Pedro? A gente constrói uma história, né? E no PAN foi... O Lovise estava junto, né? O Lovise esteve aqui. Foi uma turma, né? Nós ficamos no hotel. Lembro que nós estávamos com o Bernardinho no hotel, né? Seleção de vôlei. Exatamente. Foi legal. Nós assistimos um monte de jogos lá. Teve muito evento legal, né? Muito. Fui com a minha filha, era pequenininha ainda. Então. Hoje ela está maior que eu. Isso aí, o tempo passa. Foi bom tempo. Passa, mas eu acho que o que a gente constrói, né? E com consistência, com dedicação, com amor. É por isso que a gente está aqui hoje. Né? Então, tá criando uma história, né? Exatamente. E você, é o que a gente estava falando, né? Quando eu comecei com essa história de vamos montar um podcast para falar de tecnologia, para falar de carreira, para conversar com as pessoas, e comecei a escrever os nomes assim, não parava, 100, 112, 120, né? É muita gente legal, né? E segunda-feira, né? Eu estava conversando, nós fomos num jantar, e uma pessoa virou para mim e falou, mas isso qualquer hora acaba. Eu falei, não acaba. O que tem mais gente boa do que ruim, cara. É que gente boa não aparece no jornal todo dia, na mídia todo dia. Tem muita gente boa para contar histórias boas, não é isso? Se tem. Então, vamos trabalhar. Você veio marketing, produto e vamos lá, no marketing, determinado momento agora, né, com essa introdução de inteligência artificial, como é que você está vivendo isso? Como é que você está vendo isso no dia a dia, o IA chegando? E qual que é a sua interpretação de tudo isso aí? O IA é um fato, né? Ela é muito bem-vinda, mas eu acredito que a gente tem que saber trabalhar com a IA, né? Da mesma forma que aconteceu com cloud, que todo mundo vamos migrar para a cloud, e hoje a gente vê que a realidade não é bem essa. Então, como a gente traz a IA a nosso favor? Exemplo, no marketing. Time de criação, a gente fala muito sobre isso lá. Antigamente demorava um tempão para criar uma imagem. Hoje em 2 segundos. Outro dia eu estava conversando com um personagem de IA. Estava falando de digital. Fazia pergunta, ele me respondia. E aí a gente foi construindo uma história. Então, assim, por outro lado, não adianta as pessoas acharem que eu vou mandar um time embora porque eu só vou colocar IA. Porque não existe isso, né? Então, como a gente traz a IA para dentro de casa para melhorar, por exemplo, produtividade? Então, a gente tem que primeiro definir o que a gente quer com a IA. E aí começar a buscar formas para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Então, hoje, Pedro, que a gente sempre fala, né, treinamento, reciclagem de produto, etc., sempre foi um desafio. Você mal treinou, já vem outro. Então, como a IA nos ajuda? Como a gente consegue disponibilizar informação, material para as pessoas pesquisarem, ou ter uma resposta rápida? Então, eu vejo que a IA, ela tem uma gama de oportunidades, mas as empresas precisam saber por que elas querem usar. Porque senão você acaba nem conseguindo medir. E aí fica um investimento
e uma não utilização daquilo que foi feito. A gente tem discutido em algumas entrevistas aqui e com a Microsoft, então começa a falar em Copilot, começa a falar, e eu olho de fora, entendo, mas também percebo que vai ser uma grande dificuldade para o mercado colocar isso em prática. Tem empresas, né, como é global, já começa voando, né? Mas acho que as menores, e o Brasil é composto de muita empresa pequena, né, sofre mais, entendeu? Para treinar, para colocar, para fazer o investimento, né? Para querer investir no hardware. E nós vamos ter vamos imaginar assim, que nós temos o que está disponível aqui na web, então você pode entrar aqui e consultar, e o grande negócio é você criar a sua IA, né? Por exemplo, você está numa distribuidora e você ter a tua inteligência ali compartilhada, e aí que você vai ganhar alta produtividade. Esse é o diferencial do entendimento, não é utilizar, por exemplo, num editor de texto, num PowerPoint, isso vai ser o básico. Né, numa construção, numa imagem, construir a sua inteligência artificial de forma que ela auxilie você, né, durante o dia, né? Acho que isso. Acho que porque tem várias áreas já utilizando, por exemplo, nosso pessoal de legal, eles já utilizam a IA para ler aqueles contratos mirabolantes. Que a gente levava um dia, tem uns que mais, né? E olhe lá. Então, você joga lá, nossa, sai em 10 minutos, você já tem todo o resumo. Isso. Mas o pulo do gato está aí. Como você traz a IA para dentro de casa de uma forma integrada e produtiva. Aqui, no codificado, aqui no nosso estúdio, nós já estamos utilizando inteligência artificial em 2 pontos. Os cortes, por exemplo, a gente fazia uma entrevista e ia por uma pessoa que ficava 8 horas, ou seja, praticamente um dia assistindo, reassistindo e produzindo os cortes, para depois a gente publicar, porque esses cortes são shorts, né? Hoje tem uma ferramenta com inteligência artificial que ela está sendo aplicada aqui agora, e terminou ali, aperta um botão, sai 10 cortes. Você seleciona os que tem melhor perfil e vai embora. Uma outra que faz tradução simultânea. Então nós estamos conversando aqui em português e ela está captando aqui o que a gente está falando, e a gente pode publicar essa entrevista amanhã em espanhol, em inglês, entendeu? Então, quer dizer, você tem várias formas de fazer, porque a gente não ia fazer uma entrevista aqui em espanhol, né? Não fazia sentido, né? Com inteligência artificial já se faz. Então a gente pode publicar uma entrevista, por exemplo, vou dar um exemplo prático, por exemplo, você traz aqui um diretor Latam, então, e aí faz sentido fazer a entrevista e publicar ela em espanhol, porque ele atende o Chile, o México, né, a Argentina, quer dizer, vai dar uma repercussão muito maior. E aí é como aplicar a inteligência artificial para otimizar. E aí você pega esse tempo que você economizou e vai investir em outras coisas. Exato. Estou aprendendo? Nossa, tá dando um show. Não, porque é difícil, viu? O dia a dia aqui como SADA é complicado. E aí você falou um pouco dessa evolução da inteligência artificial dentro da distribuição, falou um pouco de produto, e essa guerra de produto hoje, das 3 principais marcas aí, não vamos falar os nomes, como é que você vê isso? Olha, eu provoquei, né? Essa você pegou pesado. O que eu enxergo, né? Eu acho que é uma briga no sentido de market share, né? Insano. Mas no fundo o ponto é como gerar mais valor para as empresas. Então, faz parte de um programa de canais, tem registro de oportunidade. Então, como a empresa que está lá diante do cliente, ela enxerga a marca que vai ser mais, como que eu vou falar, mais próxima, que vai estar apoiando. Que vai apoiar a revenda, né? Não é só guerra de preço. Exatamente. Porque se você entra só na guerra de preço, ninguém ganha nada. Não. Então, como você tem um parceiro, eu chamo isso, para mim, parceria é uma palavra muito importante, que realmente vai te apoiar. Que tem N formas.
Né? Então eu enxergo isso. Como eles estão brigando, principalmente agora, com a parte de IA, que vai ter uma revolução nos computadores, né? Diz que é a terceira onda, né? Exatamente. Eu estou pensando até em trocar de carro. Vai. Então, vai ver se eu troco meu Gol lá. Vai ser uma briga boa. Porque todo mundo, óbvio, hoje tá muito caro, hoje ainda está um pouco distante. Mas logo vai estar disponível para as pessoas comprarem. E Sim. todo mundo vai ter. Então vai ter uma troca de base muito forte. Né? Quando a gente achou que a venda de computador ia cair, agora veio uma novidade para nos ajudar. Né? Estamos aqui aguardando essa onda. Vai vir. Todo mundo. Vou dar uma olhada aqui. Quem está chamando a gente aí? Você que está em casa, né? Pode mandar as perguntinhas que nós vamos passá-la para Sandra. Vou mandando uns abraços aqui. Primeiro, mandar um abraço para Cléo da Mata, para o Carlos Magalhães, obrigado pela audiência. Daniel Oliveira, boa noite. Aspira presente. Daniel, traduz aí pra gente. A Júlia, boa noite, Júlia, colocou aqui. Quais as principais dificuldades que você enfrentou no início? Elas persistem até os dias de hoje? Não, mudou bastante. Eu acho que as dificuldades eram muito voltadas para aquilo que eu comentei, né? O que uma mulher está fazendo nessa reunião. Eu já cheguei a ouvir isso. Né? Então, assim, não, eu tô aqui porque eu sei o que eu tô falando. Então, às vezes as pessoas me enxergam, né? Acho que a minha história, né? A Sandra é meio dura. Não é dura. Você acaba desenvolvendo algumas características para poder sobreviver. É questão de sobrevivência. Né? Mas eu vejo como a tecnologia evoluiu, o nosso mercado evoluiu muito também, no sentido de um mercado masculino, um mercado feminino. Então, hoje, a mulher está muito mais forte e presente e ela é ouvida. E dentro do mercado de tecnologia, eu observo isso. Eu acho que já passa mais da metade. Exato. Mais da metade. Agora, você colocou um ponto assim, a mulher, em determinado momento, ela tinha que fazer aquela pressão para, tô aqui, cara, eu conheço sobre isso, por causa disso, e ponto. Mas eu também tive esse problema, por mais jovem, às vezes você ia numa reunião e o decisor, por exemplo, eu com 25, o decisor com 50, com 60, você tinha que saber muito, porque eles te colocavam em prova ali, não, mas e isso, e aquilo, principalmente no começo, né? Que a gente tinha que, lembra as pastas de catálogo? Nossa. Gente, era cada pasta desse tamanho, não era inúmeros catálogos, você ficava naquilo ali, né, procurando o catálogo para falar, não tinha Google, né? Não tinha internet, não tinha site, então você tinha que estudar realmente, levava aquilo para casa e ficava ali lendo o produto, lendo a ficha técnica, para poder se diferenciar das pessoas que tinham mais tempo de mercado. E o que você estava falando ali tinha... Então, acho que é o sentido de... para a geração nova que está entrando... Não, pulei uma aqui, desculpa. A Tamires perguntou o seguinte. Você acha que o e-commerce, em algum momento, vai substituir as revendas? Não acredito. Não acredito. Acho que são canais de vendas diferentes. Né? O e-commerce, ele traz uma facilidade de acesso... mas o contato e aquilo que a gente está falando de relacionamento, quando você vai atender um cliente, ainda prevalece. E concluindo aí, né, dando meu pitaco, como sempre, nós tivemos e-commerce aqui durante, acho que 10 anos. Hoje eu não tenho nem site, entendeu? Então, assim, para as revendas, acho que a maioria abortou já o e-commerce porque foi para o varejo, que a gente chama hoje, né? Então, a empresa, quando ela quer comprar algum produto rápido, ela vai lá no varejo e compra. E aí ela administra o problema, né? E quando ela compra com a revenda, ela tem um back office por trás, ela tem um distribuidor por trás para suportar a dificuldade dela, né? Para ajudar ela na solução. São vendas diferentes, São vendas diferentes. São vendas diferentes, porque elas vão caminhar juntas. Isso. Vão caminhar juntas.
Daniel de novo, colocou aqui que está muito interessante. Obrigado, Daniel. O Pedro colocou aqui. Para a geração nova que está entrando na distribuição agora, qual o seu conselho para conquistarem o seu espaço? Ó. Muito bom. Acho que se é uma pessoa que não tem experiência, às vezes a gente contrata pessoas que não têm experiência. Abrir a mente para aprender, para ouvir. Eu acho que esse é um ponto super importante, porque às vezes a molecada já vem com preconceitos. Então, tenha a mente aberta. Isso vai ajudar muito as pessoas a entenderem o porquê que elas estão lá e o que elas gostam de fazer. Acho que esse é um outro ponto importante. Tem uma outra pergunta da Tamires que faz sentido e está dentro do que você está respondendo, que ela coloca assim: infelizmente, porque eles não têm plano de carreira, são impulsivos. Aí complementa, Exato. né? Exato, é isso que a gente está falando, né? Então, se eu tenho um espaço para aprender, eu sempre vou ter uma oportunidade. Tem uma pergunta da Júlia aqui. Está preparada? Hoje em dia, você vê nesse mercado uma maior diversidade entre mulheres e homens, ou ainda a dominância do setor maior masculina, né? A dominância maior masculina. Eu vejo um equilíbrio, até como a gente comentou. Tem áreas ainda um pouco mais masculinas, mas o equilíbrio ele já se faz presente em várias empresas. Tá bem, andando bem. O Daniel colocou aqui uma pergunta interessante, Daniel. A tecnologia é um mercado saturado? Não vejo. Nunca, né? De forma alguma. Você pode se preparar que amanhã vai mudar tudo. Tudo, exato. E você pode estar com o seguinte pensamento, né, Sandra? Vê se eu estou errado. Se você chegar na empresa amanhã trabalhando com informática, você fala assim: hoje eu vou vender só A. Tudo bem. B. Tudo bem. C. Tudo bem. D. Tudo bem. Tem mercado para isso. Tem. A dinâmica ela é tão grande, ela é tão ampla, que às vezes a gente não consegue nem chegar no B e no C. Você começa a discutir isso e aí a gente tem essa, não é o caso, né, do Daniel, as pessoas têm assim de ir pro canal, né, e esquece que tecnologia é um oceano, né. Exato. Vai olhar pro oceano, Daniel, tem muita oportunidade aí. Tatiana Frise, boa noite, a Tamires mandou uma aqui. Hoje em dia ainda tem muitos eventos para viagens na distribuição. Esse povo turista. Gosta de passear. Eu acho que agora eles estão voltando de uma forma mais forte, porque os fabricantes estão enxergando que é um diferencial, né? Então, várias campanhas que já estão saturadas, a viagem é um diferencial. Então, tem alguns fabricantes, sim, focados em viagens para o time de vendas. Eu acho muito interessante, porque você, por exemplo, nós fizemos algumas juntos, né? E você ficar um tempo com o teu parceiro ali, é um momento de você estreitar, fazer um planejamento. Acho que para os dois é legal, né? Você cria um vínculo diferente. Porque quando você está numa reunião de trabalho, se a gente sempre fazer uma reunião, aquele é o foco, você vai discutir aquilo, beleza, e aí a família, tudo bem, tá, não sei o quê. Mas se você está num momento fora, você vai falar de outros assuntos. Você vai conhecer mais a pessoa e o vínculo se torna diferente. Eu fui pro Rock in Rio esses 2 anos atrás. Eu vou, cara. Aí. Convida. E fui pro Rock in Rio lá com o pessoal não vou falar marca, foi muito legal. Vamos lá, Lollapalooza, Rock in Rio, né? Aí, ó o Pedro tocando terror. Não pode parar. A Tatiane colocou uma pergunta aqui. Quais as tendências mais recentes no mercado de tecnologia que impactam a distribuidora? São muitas. Tem um pouco de tudo, né? Acho que quando você fala do mercado, por exemplo, de automação, a automação está mudando muito, né? Quando dos totens, a parte de digital signage. Hoje você entra numa loja, você vê lá, né, tudo rodando,
E se você quer comprar alguma coisa, você vai lá no Totem. Então, tem muitas coisas dependendo da área que a gente está, né? Você tem agora, quando a gente fala de PC, nessa transformação aí com a vinda do Copilot, com mudança do Windows 10, a parte de impressão, a gente está vendendo muita impressora 3D. Sim. Né? Então você olha, você fala, tudo tem oportunidade. Sim. E é interessante porque quando a gente fala em distribuidora, a distribuidora master, né, no caso que ela trabalhou em diversas, né, vende mais 80, 100 marcas. Então é um portfólio gigante. Então está vendendo desde mobile, né, de celulares, até servidores de alta performance. Então ela está andando em todos os setores, né? Isso que é muito legal, né? Então a quantidade de informação que você tem é muito grande, né? Porque você está conversando com todos os setores todos os dias. Então ele consegue até colocar pra gente onde que vai rolar mais grana o mês que vem. É isso aí. E o desafio é como ofertar, né, uma solução, né? Como que eu aproveito todo o meu portfólio? A Valéria Siqueira mandando um abraço. A Vá, linda, ela fez aniversário essa semana. Sim. Dia 9. Parabéns, Aí ela colocou aqui, curta muito esse espaço do Pedro, que também já é nosso. Um beijo. Legal. Consegue ver os principais clientes fidelizados com as marcas ou eles têm uma rotatividade de marcas? Depende muito. Então, quando você tem um parque instalado e você está tendo o resultado que você espera, é difícil mudar. Agora, se tem alguma novidade da concorrência que supera o que você tem, e aí você tem que olhar tudo, né? O atendimento, assistência técnica, produtividade daquilo que você está fazendo. Então, quando você olha tudo isso, pode ser que o cliente mude. Fiquei surpreso aqui. Obrigado pela audiência, Fábio Gaia. Fábio mandando. Ele é demais, né? Não é? Sandra, a sua fórmula de sucesso, conhecimento e empatia? Pode ser persistência, resiliência, tem várias coisas que fazem parte dessa trajetória, né? Acreditar que as coisas vão acontecer, né? Ainda mais nesse mundo que a gente está com tantas variáveis externas também impactando, Sim. Né? Às vezes você olha e fala, meu Deus, dólar a 6, quem diria que um dia isso ia acontecer? E a gente tem que estar muito forte no nosso foco, né? Porque durante o dia muita gente parando a gente, no sentido de muda a rota, né? E não, a rota é essa. Exato. Eu vou fazer isso. Entendeu? Então é isso aí, é muita empatia, é muita dedicação, é estudar muito, é muita perseverança, é fechar a porta de vez em quando, falar calma aí, fica aí fora, não vem atrapalhar. Foca aí. Henrique Colombo. Sempre muito bom poder aprender com a Sandra. Obrigada, Henrique. É isso. Meu palmeirense querido. Palmeirense querido. Sandra, estamos concluindo aqui. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. Agradecer primeiro a você, Pedro, pela oportunidade. Agradecer a todos que participaram de alguma forma na minha vida para que eu chegasse até aqui. Né? Então, a gente... muitos desafios, né, nesses 32 anos, mas tantas oportunidades. Então, eu acho que eu fecho falando naquele ponto que eu comentei. Esteja pronto. Esteja pronto para quê? Esteja pronto. Porque as oportunidades vão acontecer. Vão acontecer. Tivemos uma aula aqui hoje com a Sandra. Muito obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz. E agradecer você que esteve acompanhando a gente até agora. Uma boa noite. Se inscreve no canal, deixa um likezinho e obrigado. Muito obrigada, Pedro. Boa noite a todos.